tarde, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como é que tá a saúde? Tudo bem, né? Então vamos aí, a nossa aula aí, dia 3 aí do 6 de 2020. Geometria unidade 4. Da apostila ainda 1, né? Vocês já estão recebendo já o livro 2. Então, mas nós ainda estamos aqui para fechar aí o nosso primeiro bimestre, certo? Então temos aí a unidade 4, associação de uma equação linear do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Ó, as atividades do livro, as páginas 223, 228, 229, 230 e 231. Envie essas atividades o quanto antes e também envie o TD, tanto de matemática como de geometria. De matemática para mim já tem recebido hoje, o último dia, viu? Mas eu ainda vou tolerar aí até a semana. Passou da semana, gente, vai ficar com 0 na nota. E do grupo aí de 11 alunos, tem 4 que estão entregando. O restante parece sumir do mapa. Não estão dando ar de graça de nada. Vocês estão brincando, não brinque não. Brinque não, que o negócio é sério. Nós estamos trabalhando e trabalhando sério. Então procure enviar as tarefas de vocês o quanto antes. Certo? Tarefa para ajudar na nota, você tirar a nota. Se você tirar 10, tudo bem, mas se não tirar, as tarefas vão ajudar. Por exemplo, quem tirou 10 não precisou agora, mas eu vou colocar na prova bimestral. Quando a gente voltar em agosto, se Deus quiser, então vocês irão fazer essas provas, tá? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Isso aqui é como se fosse uma revisão. Vocês já estudaram o ano passado com o Dr. José, né? Eu estudei com vocês do ano passado, então vamos lá. Equação do primeiro grau, denomina-se, definição, denomina-se a equação do primeiro grau na variável x, né? Qualquer expressão matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são números reais e o a é um número diferente de zero. Então vamos aqui para um exemplo, né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau e depois nós vamos começar relembrando aí, resolvendo alguns para vocês. Então vamos aqui, eu tenho, por exemplo, x mais 8 igual a 15, pronto. Então, nós temos uma igualdade, como foi definido, ó. Aqui, o coeficiente aqui é 1, aqui é o que? Um b, ó. E aqui igual a 15, pronto. Aí, como é que nós vamos resolver? A esquerda da igualdade, isso aqui nós definimos como sendo o primeiro membro. Primeiro membro. E a direita, depois da igualdade, ó, nós definimos como sendo o segundo membro. Ok? Pronto. Primeiro membro e segundo membro. Então aqui, para a gente resolver esse tipo de equação, nós vamos usar um princípio que é chamado princípio aditivo. Esse princípio aditivo é somar ou subtrair, que são as operações inversas. Então no primeiro membro eu tenho x mais 8 e no segundo membro eu tenho 15. Está fácil a gente verificar isso aqui, que o valor aqui é quanto? Esse x deve ser 7. É o único valor que somado com 8 vai dar 15, é o 7. Certo? Então, usando o princípio aqui aditivo, nós vamos usar a inversa da adição, que é quem? A subtração. Certo? Então, para anular no primeiro membro 8, eu tenho que subtrair. E aqui eu tenho que fazer o quê? Estou fazendo o quê? Não é 8, é 15. Então, o 15 aqui menos 8. Tá certo? O que nós temos aqui é no primeiro membro, tá certo? Para anular o 8, eu vou ter que subtrair. Se eu fiz aqui no primeiro membro subtraindo, aqui também no segundo membro tem que subtrair. É isso? Um exemplo muito comum da equação do primeiro grau na Feira Livre aqui, que vocês moram aqui no bairro, devem conhecer, que tem aqui no Alvruene e ali no Jardim Iracema, Feira Livre.
lá às terça-feira e aqui às quintas-feiras aqui no Álvaro N, né? Então uma balança de 2 pratos, é um exemplo. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vocês conhecem. Não é a digital, de 2 pratos, balança de 2 pratos que é muito utilizado na feira livre. Então lá, quando ela está em equilíbrio, ela representa exatamente uma equação do primeiro igual, uma igualdade, né? 1 quilo de tomate num prato e um peso representando 1 quilo. Então botou lá o peso, botou a quantidade de tomate, quando estiver equilibrado, então está dando exatamente 1 quilo, ok? Então aqui o que nós fizemos aqui, ó? À esquerda do sinal de igualdade subtraiu 8 e lá também subtraiu 8. Então isso aqui, ó, isso aqui vai cancelar, o mais 8 com menos 8 cancela, e 15 menos 8 vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente 7, certo? Esse número 7, certo? Aqui eu não coloquei o conjunto universo, que poderia ser os reais, né? Está definido aqui como sendo os reais, que você já conhece, mas tem os naturais e tem os números inteiros também. Naturais inteiros, né? Então nós fizemos isso daí. Aqui foi o nosso primeiro exemplo aí, de uma equação do primeiro grau, uma variável x. E usei, qual foi o princípio? O princípio aditivo. Então nós vamos agora usar o quê? Um outro, para resolver, um outro tipo de questão, 2x igual a 10, certo? Que foi o primeiro exemplo, e aqui será o segundo, que eu vou usar um outro princípio aí, que é o princípio multiplicativo, princípio aditivo e princípio multiplicativo, que na realidade depois eu vou comentar com vocês aí. Ó, aqui eu tenho um produto, ó, esse 2 está multiplicando a variável x igual a 10. Então é fácil, dá para vocês entenderem aí perfeitamente que aqui esse 2x igual a 10, o único valor que sendo substituído aqui é o número 5. 2 vezes 5 dá o quê? Dá 10. E como é que nós vamos anular esse 2? É exatamente pegando o primeiro membro da equação, que vocês já estão sabendo, que o que está aqui à esquerda, né, da igualdade é o primeiro membro, dá o segundo. Então vamos pegar qual o inverso da multiplicação, que é a divisão. Para me anular isso com esses dois aqui, eu vou pegar os termos, primeiro membro e segundo membro, e vou dividir por quanto? Por 2. Então vai ficar 2x sobre 2, e do outro lado eu vou ter o que? 10 sobre 2, que também é uma divisão, né? Então 2x dividido por 2, eu vou simplificar aqui 2 com 2, vai sobrar x. Isso aqui dá quanto? 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Esse número 5 representa o quê? A raiz desta equação, ok? A raiz desta equação é o número 5. Então agora vamos resolver alguns exercícios para passar adiante, ok? Tá. Bom, vamos ver aqui o plano cartesiano antes de definirmos aí para vocês a equação do primeiro grau com 2 variáveis. Tá? Conhece a equação do primeiro grau com uma variável. Então vamos aqui traçar aqui o plano cartesiano, né? Sistema de eixo, certo? E um eixo aqui, vertical e um outro eixo horizontal. Ok? Pronto. Aqui a intersecção aqui dos eixos é o ponto de origem, certo? Esse eixo aqui é chamado de eixo das abscissas. Abscissa não, eixo das ordenadas. Ordenadas. O eixo da horizontal. E o eixo aqui da vertical. Eixo das abscissas. Certo? Esse eixo das ordenadas é representado pela letra Y e das abscissas é representado pela letra X, certo?
Pronto, aqui a intersecção dos eixos é o ponto de origem, é o ponto 00. Então aqui à direita nós vamos medir, fazer uma medida usando 1 centímetro de dimensão, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, numerar 1, 2, 3, 4, 5. Professor, esse eixo só vai até aí? Não, ele é infinito. Tanto é infinito para a direita como é infinito também para a esquerda. Então a esquerda, né? A esquerda aqui, ó, que é o ponto de intersecção 00. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. Também não termina aqui não, ele é infinito, né? Agora para cima, acima do eixo das abscissas também é a mesma medida. 1, 2, 3, 4 e 5. Abaixo das abscissas, então nós vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3, certo? Menos 4 e menos 5. Muito bem. Aqui, gente, o sistema de eixo aqui, ó, cartesiano, dividiu o plano em 4 partes, que nós denominamos de quadrante. Então aqui, ó, nesse sentido, vai ser sempre nesse sentido. Primeiro, no sentido contrário ao ponteiro do relógio, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Aqui, segundo quadrante. Segundo quadrante. Certo? Aqui nós vamos ter o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Quarto quadrante. Ok? Então, pessoal, um ponto que está, nós vamos ter aqui o par ordenado. Par ordenado, vou colocar aqui, é exatamente, certo? O par ordenado. Primeiro elemento do par ordenado está representado pelo eixo X, né, que é XY, então a abscissa, e o segundo é a ordenada. Aí vai dar um ponto do plano cartesiano. Então, um ponto que esteja no primeiro quadrante, a abscissa dele vai ser positiva, tá certo? Ó. E a ordenada também positiva. Ok? No segundo quadrante, a abscissa negativa, e a ordenada positiva, certo? Um ponto do segundo quadrante. O ponto do terceiro quadrante, tanto a abscissa como a ordenada, vai ser o que? Negativo. Negativo e negativo. Está no primeiro quadrante. E um ponto que está no terceiro quadrante, um ponto do terceiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Pronto. Então é importante que você saiba, nós saibamos aí, identificar, porque na hora que eu tiver um ponto que eu for marcar, você vai saber. Se ele for positivo, a abscissa ordenada for positiva, ele pertence ao primeiro quadrante. Se for negativo, a abscissa negativa e a ordenada positiva, está no segundo. Se a abscissa for negativa e a ordenada for também negativa, vai estar no terceiro. E se a abscissa for positiva e a ordenada negativa, vai estar no quarto. Professor, e pode ter algum ponto que pertence a um dos eixos? Com certeza. Se pertencer ao eixo X é porque a ordenada é 0. E se pertencer ao eixo Y é porque a abscissa é 0. Tanto faz a esquerda como a direita, né? A esquerda como a direita. E para cima, né? Ou para baixo. Ok?
Muito bem, gente. Isso aqui foi exatamente para que... E agora, nós vamos trabalhar com a equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? Equação do primeiro grau com duas variáveis. Então, vamos lá. Equação do primeiro grau com duas variáveis. Variáveis essas que nós vamos determinar como sendo x e y. Então aqui eu vou dar um exemplo, certo? E nós vamos atribuir valores a uma das variáveis e identificar o outro valor. Ok? Então, por exemplo, vamos começar com um exemplo bem simples, para não complicar muito. Então eu tenho x mais y, tá certo? Igual a 10. Ora, para mim encontrar o valor de x ou o valor de y, vamos supor que eu atribuo o valor para x, então eu vou determinar o valor de y. Esta equação aí, ela vai ter o que? Infinitas soluções. Vocês viram que lá na equação do primeiro grau, só tinha uma solução, né? Dependendo do seu conjunto universo, né? Porque quando se eu der o conjunto universo sendo naturais e encontrar a solução desta equação, um número negativo, então, evidentemente que o conjunto de soluções vai ser exatamente vazio, ok? Então aqui, ó, eu posso atribuir um certo valor para x, vamos supor que o x seja 2, certo? X sendo 2, quanto é que vai ser o valor do y? 2 mais quanto? 8 é igual a quanto? 10. Então, eu ia ter exatamente isso aqui, ó. 2 e o y seria 8. Isso aqui é o quê? Um par ordenado. Esse valor aqui, que nós acabamos de determinar, a abscissa 2 e a ordenada 8, está exatamente no primeiro quadrante. É um ponto situado no primeiro quadrante. Que aí nessa equação, a solução dela vai ser infinitos pares ordenados. A solução vai ser infinitos. Vamos colocar um outro valor. Vou colocar, por exemplo, x igual a menos 3. Será que dá certo? Quando x for menos 3, quanto é que vai ser o valor do y? Né? Então, menos 3 aqui, para dar 10 aqui, o y deve ser o quê? 13, né? Ó? Certo? Você tem menos 3, passou para lá, vai positivo, então, nós vamos ter a abscissa menos 3 e a ordenada 3. Também é uma solução desta equação, né? E assim a gente vai determinar que vai ter o quê? Infinitas soluções, né? Eu botei. Vamos atribuir outro valor para x igual, por exemplo, se o x for 4, quanto será o valor do y? Né? O valor do y vai ser quanto, gente? 4 e 6, 10, né? Ó? Então pronto, não tem o que fazer, ó. 4 mais 6, 10. Um outro valor aqui para o x. Para x igual, vamos botar 10. Quanto é que é o valor do y? x10, o y vai ser igual a quanto? A 0, não é isso? Então, ó, x10, y0. Ok? Então aqui, ó, não vai parar, não vai não, porque ela tem o quê? Tem infinitas soluções. É isso? Então, o conjunto verdade desta equação, vou colocar aqui, ó, é formado por esses pares ordenados aí. Só esse não, infinitos, como eu estou dizendo a vocês, né? Então, primeiro ali, ó, 2, 8, outro par ordenado que eu coloquei, menos 3 e 13, outro par ordenado que eu coloquei, 4 e 6, outro par ordenado, 10 e 0. Pronto. E aqui, ó, reticências, por quê? Porque, como eu falei, esta equação aqui vai ter o que? Infinitas soluções, ok? Infinitas soluções. Bom, pessoal, então aí, fica aí, né, para vocês aí essas atividades. E, por favor, envie o quanto antes o TD, coloque nome, identifique
o nome de vocês. Como são pouquinhos, eu conheço tudo em de nome, né? Vamos ver se aparece os que estão faltando. Não vou colocar, citar nome de ninguém, para não estar chamando a atenção de nenhum de vocês, né? Mas espero que vocês que ainda não enviaram as atividades, ainda não enviaram os TD, né? Tanto de matemática, que hoje seria o último dia, mas eu vou receber ainda, né? Agora, se passar dessa semana, não vai ficar mais que nota não, vai receber zero. Infelizmente, ninguém pode fazer nada. Então envie as atividades, certo? Envie os TD. E a todos vocês, um abraço, ok? Tchau e até a próxima aula, ok?